Olá pessoal, mais uma vez, professor Tiago Menezes, passando por aqui no canal do YouTube Educa Brejo, para conversar com os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Na última aula, nós conversávamos aí sobre os aspectos naturais da Índia, aliás, da Ásia, os aspectos naturais, aspectos físicos do continente asiático. Nós vimos que o continente asiático ele é dividido, em algumas partes, que ele tem um clima bastante variado, certo? E começamos a ver sua regionalização. Dentro da sua regionalização, o que podemos falar também que um dos destaques entre os países que estão especialmente no Sudeste Asiático é a Índia. Tá? Então, hoje eu vim conversar com vocês a respeito da Índia, esse país que é o segundo mais populoso do mundo, com cerca de 1,2 bilhão de habitantes e que tem uma importância econômica forte em território asiático, certo? E que tem uma relevância política e religiosa também muito forte dentro desse continente. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito da economia indiana, nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos seus aspectos naturais, relevo, clima, vegetação, e a respeito também dos seus aspectos, da influência dos seus aspectos culturais, como o caso específico da religião. Quero começar conversando com vocês a respeito do relevo. Vocês vão perceber que na Índia nós vamos ter uma característica bem específica. Então, note que o norte do território indiano, que na verdade parece um triângulo, esse país parece um triângulozinho, o norte dele é formado pela maior cadeia de montanhas do mundo. A porção norte é a porção montanhosa, localizada no norte da Índia, formada pela Cordilheira do Himalaia, onde você vai ter aí picos que ultrapassam os 7.000 metros. Certo? No caso do Monte Everest, não está exatamente na Índia, vai estar no Nepal, com 8.849 metros, ainda dentro do território asiático, mas no Nepal. E aí o que nós vamos perceber é que o resto do território indiano você vai ter uma mistura. Ao sul das montanhas, você vai ter a planície Indo-Gangética, que são os dois principais, a planície dos dois principais rios em território indiano, o rio Indo e o rio Ganges, que nós vamos perceber que tem importância econômica e cultural muito forte para o povo indiano. E o sul da Índia ocorre a planície, ou a península, na verdade, do Deccan, a península e o planalto do Deccan, com altitudes que ultrapassam os 1.000 metros. Então, você percebe que eu tenho um relevo praticamente bem definido. No extremo norte, cadeias montanhosas, a cadeia montanhosa do Himalaia, com cerca de 7.000, 8.000 metros, em alguns lugares, acima disso. Na parte central, logo ao sul dessa cadeia montanhosa, a planície Indo-Gangética, com os dois principais rios da Índia, o rio Indo e o rio Ganges, e ao sul, o planalto do Deccan, com a península do Deccan também, com altitudes que ultrapassam os 1.000 metros. Então, o relevo da Índia, nós podemos dizer que é um relevo bem definido, tá? Um relevo bem definido. E o clima também muito bem definido. Então, do ponto de vista climático, a Índia, ela é caracterizada pelo clima tropical monsônico, ou seja, dominada pelos ventos monsônicos. Pessoal, o que são os ventos monsônicos? É como vocês estão vendo na imagem abaixo, tá? Os ventos monsônicos, eles são caracterizados pela alternância de períodos bastante secos e de período com bastante chuvas. O termo monção é um termo árabe, que significa ventos sazonais, tá? Significa ventos temporários. É exatamente isso que acontece nesse clima tropical monsônico. O que nós vamos perceber é que durante o inverno, esses ventos temporários, eles sopram do continente para o mar. Durante o inverno, que no caso da Índia, hemisfério sul, no meio do ano, esses ventos sopram do continente para o mar, deixando a região mais seca, deixando a Índia mais seca. Então, durante o inverno, nós vamos ter um inverno mais seco, um inverno dominado por períodos secos, por uma menor quantidade de chuvas. Enquanto durante o verão, nós vamos perceber exatamente o contrário. Esses ventos tomam um sentido diferente. Esses ventos que vêm exatamente do Equador, da linha do Equador, eles tomam sentidos diferentes, que nós vamos perceber que esses ventos, eles
acabam saindo, né, do Equador em direção à Índia, né? Aliás, como vocês estão vendo aqui, né, a Índia está muito próxima do Equador e vai saindo do Equador em direção ao sul da Índia e todo o território indiano. Então, esses ventos monsônicos saem do mar em direção ao continente, do Oceano Índico em direção ao continente, levando as chuvas exatamente para essa região aqui que vocês estão vendo em rosa, e obviamente veja que passa também pelo território indiano. Então, o clima tropical monsônico, com a presença de um inverno seco e um verão bastante chuvoso, exatamente devido a esses ventos temporários, esses ventos sazonais, que são chamados de monções. Né? Como eu vinha falando para vocês, do ponto de vista demográfico, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Então, vocês vão perceber que algumas cidades elas se destacam pelo seu índice muito grande de população, né? Pelos seus altos índices de povoamento e de população. Né? É uma área bastante populosa. Cidades como Nova Delhi, Bombai, por exemplo, têm mais de 20 milhões de habitantes, sendo as metrópoles típicas desse cidade, desse país, né? Desse país subdesenvolvido, com um número de desempregados muito alto, né? Uma grande quantidade de favelas, moradias precárias, trânsito bastante saturado, né? E baixas condições de vida para a maior parte da população. Nós vamos perceber que o processo de urbanização também foi na Índia tardio, né? E de maneira acelerada, assim como aqui no Brasil, levando a todos esses problemas estruturais de grandes cidades, de grandes metrópoles, como trânsito caótico, favelização, ocupações irregulares e precárias, né? Baixas condições de vida, muito desemprego. Então, a gente vai perceber que Nova Delhi e Bombai são duas dessas cidades, duas das maiores cidades indianas, e que têm todos esses problemas que as metrópoles dos países subdesenvolvidos apresentam, exatamente devido a esse processo de urbanização tardio e acelerado que essas cidades elas acabaram passando. O crescimento da população indiana também ela é muito rápida, acelerada também, estimulada também pela própria religião, que é o hinduísmo. Vejo que em 1951 ainda tinha cerca de 361 milhões de habitantes. 50 anos depois, apenas, no ano 2000, você já tinha 1 bilhão de habitantes, praticamente crescendo 3 vezes mais. No ano de 2020, isso vai para 1 bilhão e 200 milhões, ou seja, cresceu em 20 anos, né, cerca de 20% em apenas 20 anos. E você vai notar que, se eu for comparar com o Brasil, em termos absolutos, ainda cresceu nos últimos 20 anos cerca de 200 milhões de habitantes, coisa que o Brasil cresceu em 500. Né? Então, há um estímulo muito grande à natalidade por parte da educação, né? Como, aliás, por parte da religião. É importante também salientar esses indicadores sociais, a desigualdade muito alta, os índices de analfabetismo também muito altos, né? As taxas de mortalidade infantil, inclusive, muito altas. Né? Então, a gente percebe que a cada 100 habitantes, até o ano de 2010, né, que vai ser o último levantamento, 43 não sabiam ler. Então, só para vocês terem noção dessas condições sociais que os indianos têm. Uma coisa que acaba influenciando bastante tudo isso, e até na estagnação social que ainda apresenta, vai ser a religião, né? O hinduísmo. O hinduísmo ele é uma religião politeísta, ou seja, que acredita em vários deuses, são esses que vocês estão vendo aqui, né? Shiva, Brahman, Rama, Ganesha, Indra, entre outros, né? Todos esses aí são deuses do hinduísmo. E é interessante também como o hinduísmo ele divide a sociedade em castas. O que são castas, professor? É uma divisão em classes, né? Quais são as classes? São os kshatriyas, que são aqueles representantes do poder político, os vaixás, que são os comerciantes, os brahmanes, os sacerdotes, os sudras, que são os agricultores e os servos, e os párias, que são, digamos assim, os mais pobres, né? Especialmente os mendigos. Numa novela que já passou na Globo, chamada Caminho das Índias, era chamado de Dalits, né? Eram aqueles que eram excluídos completamente da sociedade. E essas classes, como vocês vão ver aqui, elas não se relacionam. Daí a estagnação social. Né? Os brahmanes só se relacionam com os brahmanes, os kshatriyas com os kshatriyas, ou seja, você percebe que os casamentos, por exemplo, entre as pessoas, só são permitidos casamentos entre as pessoas
das mesmas castas, né, ou da mesma casta, melhor dizendo. E você nota que os Sudras, os Vaixás e especialmente os párias eles estão sendo colocados aqui, né, como o chão que os outros pisam. Ou seja, você não tem nenhuma relação, são aqueles realmente que são excluídos, né, que não pode ter relação com nenhuma outra casta. E isso acaba trazendo uma estagnação social. Na Índia, há pouca mobilidade social, as pessoas pouco conseguem melhorar de vida. Então, você percebe que a educação ela é precária, né? E essa mobilidade social ela é pequena, especialmente pela questão das castas. A religião acaba sendo uma coisa que atrapalha o desenvolvimento indiano e atrapalha o desenvolvimento social do próprio país. Embora isso não seja oficial, né, isso não esteja em lei, não está na Constituição indiana, mas a prática religiosa acaba sendo muito forte, impedindo muitas vezes a mobilidade social dessas pessoas. É interessante como o rio Ganges, ele acaba sendo um rio também importante para o hinduísmo. Segundo os hindus, eles acreditam que as águas do rio Ganges podem purificar a alma, né? Por isso que tomam muito banho no rio Ganges. Muitas vezes os corpos são jogados no próprio rio, né? De modo a purificar a sua alma antes de chegar lá entre os deuses, né? E esses deuses que seriam vários, né? Um deus da sabedoria, um deus do amor, deus do financeiro. Então você tem vários deuses. Significa que é uma religião politeísta. Certo? Mesmo assim, com a influência tão forte da economia e pouco desenvolvimento social, a parte econômica da Índia vem desenvolvendo. Né? Então, a gente percebe que em 2007 o país chegou a ter cerca de 800 bilhões de dólares no PIB. Né? Apesar da economia ser uma das que mais cresce no mundo, perdendo praticamente para a China e para os Estados Unidos, né? O que a gente vai perceber é que a desigualdade social é muito alta exatamente por conta dessa influência religiosa. Né? Mas o principal setor responsável por esse crescimento é o setor de serviços, especialmente o setor de informática. Né? O setor de informática é um que cresce bastante em território indiano. Né? Embora você tenha um setor agrícola sendo responsável por 3 de cada 5 empregos no país. Ou seja, a Índia ainda é um país muito rural. Né? A Índia ainda tem grande parte da sua população, mais de 50%, morando na zona rural, né? Apesar dessas grandes cidades, como Mumbai e Nova Delhi, que é a capital. Né? E para a gente finalizar por hoje, a gente tem mais um conflito, né? Mais um probleminha aí entre a Índia e o Paquistão, que é exatamente um conflito religioso. Né? Então você tem a Caxemira, que é essa região que nós vamos ter aqui, ó, que parte dela está sob o domínio do Paquistão que é muçulmano, predominantemente muçulmano, e parte está sob o domínio da Índia, né, com 9 milhões de habitantes indianos e 3 milhões de paquistaneses. Qual é a questão? A questão é que você tem também aí, além da divisão religiosa entre muçulmanos e hindus, né, você tem também uma riqueza em material nuclear e os dois países dominam o armamento nuclear, né, o que caracteriza também uma grande dificuldade, né, o que pode caracterizar um futuro conflito, né, hoje um desentendimento diplomático, mas um futuro conflito pode trazer consequências muito graves para a região, porque tanto a Índia como o Paquistão acabam dominando a tecnologia nuclear para a produção de armamentos. Né? E para finalizar por hoje, nós temos aqui também, ainda em território asiático, os tigres asiáticos. Quem são os tigres asiáticos? Por que esse nome? Tigres asiáticos formados por Coreia do Sul, Japão, Hong Kong e Singapura. Né? Porque a partir da década de 70, esses países começaram a... Hong Kong, apesar de não ser país, né, de pertencer é uma região que pertence à China, mas Hong Kong, junto com esses 3 países, desenvolveram muito rapidamente, a partir da década de 70 para a década de 80, esse desenvolvimento a partir da indústria de eletrônicos, né, da exportação de eletrônicos, a gente vê muito isso aqui na região, né, especialmente naquilo que a gente chama de feirinha do Paraguai, né, esse made in Hong Kong, made in Coreia, made in Singapura, em Japão, em Taiwan, né, são esses países que acabaram tendo esse crescimento acelerado, muito a partir da década de 70 e 80, pela exportação desses produtinhos eletrônicos, né, e isso diferentemente do que aconteceu na China, com uma certa igualdade social. Né? Não houve grandes desigualdades sociais, também pelo fato de eles serem muito pequenos. Né?
e são chamados de tigres asiáticos exatamente pelo fato desse desenvolvimento ter acontecido de maneira muito rápida. Aí a imagem, né, lembrando esse tigre, esse animal, as imagens de algum dessas regiões, né, Hong Kong, Seul, na Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, né, Taipei aqui na verdade é Taiwan, aqui mais uma imagem de Hong Kong, certo? Então nós vamos ter esse resumo básico, né? A Índia como um importante território político, religioso e econômico, certo? E aí também os tigres asiáticos foram o nosso tema da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.